Todos ficam preocupados ao vê-lo cair. Alguém o chama. Senhor guerreiro, abra os olhos. Park sente uma dor de cabeça. Há uma deusa na frente dele. Ela se apresenta como a deusa Parlia e diz que ele passou por muitas dificuldades em sua vida. Park ri ao ouvir isso, pois não parece real para ele. Ele considera que é um sonho e tenta acordar-se dando um tapa no próprio rosto. A deusa fica irritada ao ver isso e o chama de guerreiro, mas ele a manda calar a boca. Ele diz, irritado, que faltavam apenas 3 dias para sua dispensa, e se pergunta por que tudo isso está acontecendo com ele. Parlia acha que consegue entendê-lo e tenta acalmá-lo. No entanto, ele a agarra com raiva e diz que ela teria entendido se tivesse lido o Vebton. O próximo passo é que ele se tornará um guerreiro neste mundo. Ele já havia treinado por quase 9 meses em sua vida anterior e agora terá que fazer isso novamente. Ele começa a chorar e diz que ela não quer deixá-lo descansar. Ele começa a insultá-la, o que a deixa irritada. Park diz que viu a verdadeira face dela. Parlia diz que ele não merece o título de guerreiro. Ele deveria ser o guerreiro destinado a acabar com o mal e salvar o mundo. Mas agora ela não lhe dará nada e o enviará de volta para a Terra. Park grita que ela não pode fazer isso, e ela, irritada, o joga no chão. Park cai no chão. Ele amassa o barro em forma de bolo e celebra sua dispensa. Park está deitado faminto na floresta, comendo o que encontra. Ele começa com cogumelos, mas percebe que isso não é algo que humanos normalmente fazem. Ele se pergunta por que há apenas grama por toda a floresta e por que não há outras fontes de alimento. Os monstros na floresta têm evitado Park, pois esperavam que ele fosse um oponente formidável. Park chama por Parlia, pedindo desculpas por seu comportamento e pedindo comida. Parlia o perdoa e concede a ele alguns itens em consideração ao seu passado, incluindo um menu e uma pá. Park fica radiante ao recebê-los. Enquanto isso, a capitã Dora e Nilari estão vagando pela floresta e sentem uma presença próxima. Eles tropeçam em um bolo feito por Park, que não entendem e acham ser um mito. Dora pede a Nilari para sair, e eles começam a correr, mas Nilari para e se vira. De repente, Park aparece na frente deles, assustando-os com sua aparição repentina. Eles começam a correr novamente, e ao olharem para trás, veem que Park sumiu. Mais tarde, Park usa sua pá para saltar à frente de Dora e Nilari, surpreendendo-os com sua velocidade. Park acredita que está em um mundo de fantasia e se desafia para uma luta. Dora diz que não pode permitir que a criatura saia da floresta e saca suas armas, acreditando que Park seja uma criatura perigosa. Dora e Nilari estão assustadas com a aparição repentina de Park na floresta, sentindo uma aura maligna emanando dele. Park percebe o medo delas e para, tentando conversar. Ele joga sua pá de lado e pede desculpas, pedindo que não o ataquem. Apesar de seu pedido, Dora e Nilari continuam a se aproximar agressivamente e acabam caindo em uma das armadilhas de Park. Park tinha notado pegadas de animais na floresta e estava usando sua pá para cavar trincheiras e armar armadilhas para garantir comida. Quando Dora e Nilari conseguem sair da trincheira, Park já havia preparado várias armadilhas. Um tronco de madeira atinge Nilari, que cai no chão. Dora fica preocupada com Nilari. Enquanto isso, Park salta sobre Dora. Ele diz que ela sabe por que os coreanos perderam, pois também abaixou a guarda. Assim que diz isso, ele a ataca com uma pá. Ambas ficam inconscientes, e Park as amarra a uma árvore. Dora recobra a consciência. Sua cabeça está doendo. Quando percebe que está amarrada, começa a pensar em maneiras de escapar. Nilari ainda está inconsciente, mas Dora a acorda. Assim que acorda, Nilari fica perturbada e começa a temer pela vida. Nesse momento, Park se aproxima. Ao vê-las conscientes, ele começa a falar com elas. Nilari está apavorada, mas Dora a tranquiliza dizendo que, se Park quisesse matá-las, já teria feito isso. Park diz a eles que está preso ali e precisa da ajuda deles para sair. Nilari concorda imediatamente, mas Dora não. Park tira um pacote de molho picante de frango do bolso, que ele havia guardado para provocar seus amigos, e derrama o molho na boca de Dora. O rosto de Dora fica vermelho com a ardência do molho. Park pergunta novamente se ela agora está disposta a cooperar. O chefe Aona está preocupado com a demora de Dora e Nilari em retornar e reza para a deusa Parlia. Enquanto isso, Park está sentado nas costas de Dora na floresta e conversando com Nilari,
assustando-a com o molho de frango. Apavorada, Nilari concorda em ajudá-lo e diz que permitirá que ele saia da floresta. Park pensa e pede a ela que o leve até a cidade deles. Na cidade, o chefe Aona está com os demais, todos preocupados com Dora e Nilari. Uma garota aparece e avisa que ambas voltaram. Quando todos saem, Park amarra Nilari e a usa como refém. Dora pensa que agora, na cidade, todos poderão lidar com Park. Todos se reúnem ao redor de Park com armas. De repente, Park menciona o nome de Parlia, surpreendendo a todos. Park percebe que aquele é o mundo de Parlia e pega Nilari, gira e coloca um pacote de molho de frango em sua boca. Ele a lança em direção à multidão. Todos avançam para atacar Park, mas ele começa a rezar em frente à estátua de Parlia. As pessoas param para observá-lo rezando. Park se apresenta e diz que é o guerreiro enviado por Parlia. Todos ficam chocados ao ouvir isso. Nesse momento, o chefe aparece e pede que todos recuem. Ela explica que recebeu um oráculo de Parlia, onde a deusa dizia que enviaria um guerreiro. Todos ficam espantados com isso, e o chefe menciona que Park poderia ser a grande escuridão de que Parlia falou. Algo no céu avista Park e diz: "Encontrei-o." É uma pequena chama espiritual que declara: "Finalmente podemos parar Parlia." Todos se reúnem ao redor dele. Dora está com o chefe Aona e sente ressentimento por ele estar tratando com Park. Aona pede que ela se acalme e explica que não podem ignorar o oráculo. Dora diz que, amanhã, tratarão Park como um guerreiro. O chefe revela que pensou em um teste de guerreiro para ele, pois Karen está de volta. Karen é um dos poucos ranqueados do clã Hand e é considerado o mais forte em poder físico. Seu poder de combate é reconhecido em todo o subcontinente. O chefe planeja uma competição. Park está sentado em uma tenda, pensando em fugir. Ele pega sua pá e corta o teto, se preparando para escapar. De repente, uma bala o impede. Parece que ela é uma deusa. Ele a joga para longe com a pá, pensando que era Parlia. Park pega a bala e descobre que seu nome é Marley e que ela o ajudará a se vingar de Parlia por tê-lo enviado para esse lugar. Ela está ajudando por razões pessoais. Park pergunta por que ela tem a forma de uma bala, e ela responde que tomou a forma de uma arma com a qual Park está familiarizado. Ela estava se transformando em uma poderosa arma, mas foi traída por Parlia. Park acha isso meio estranho. De repente, um homem velho entra e estranha que Park fale a língua deles. Ele explica que Parlia lhe concedeu essa habilidade como recompensa e pede para que Park saia. Marley pergunta se será útil e diz que dará mais poder a Park quando ambos confiarem mais um no outro. Park coloca a bala em seu pescoço. Parlia observa do céu e não consegue ver Park. Então, ela envia Brown para visitá-lo. O chefe diz a Park que ainda não pode decidir se ele é um guerreiro ou não. Park diz que não está pronto ainda, mas o chefe insiste que ele está e o prepara para a luta. Quando a batalha está prestes a começar, Karen imediatamente percebe que Park não é um verdadeiro guerreiro. Karen o ridiculariza, dizendo que, embora pareça inocente, consegue ver o ódio nos olhos de Park e o acusa de enganar os outros, mas não a ele. Ele deduz que Park veio de outro mundo e que Parlia o enviou para lá como punição. Park fica surpreso com a precisão de Karen e pede uma prova. Karen diz que seu corpo é o mais inteligente da cidade e desafia Park a encarar a realidade. Park, com todo o poder que Parlia lhe deu, ataca Karen, mas nada acontece com ele. Park pensa nos padrões militares. Um soldado pode matar um inimigo sozinho, um cabo pode matar 2, e um sargento pode matar 4. Faz apenas 3 dias que ele foi dispensado do exército como sargento. Ambos atacam ferozmente, mas nada afeta Karen. Park tenta atingi-lo com a pá, sem sucesso. Karen continua a golpeá-lo até que Park está prestes a desmaiar. Nesse momento, Marley fala com Park através da bala em seu pescoço e lembra-o da importância da confiança, explicando suas outras habilidades. Marley mostra uma habilidade, e Karen se assusta quando Park recobra a consciência, emitindo um brilho aterrorizante. Karen parece cauteloso. Park agradece a Marley pela confiança mútua, e ela responde que só está ajudando porque, se ele morrer, ela também será vítima. Park tem apenas um disparo com sua nova habilidade e grita, relembrando seu passado. Park, ele se lembra de seu tempo no exército, quando seus colegas zombavam dele. Marley pergunta o que Park deseja. De repente, poderes surgem em Park,
e uma arma aparece magicamente em sua mão. Karin corre em sua direção, mas Park atira. Karin cai no chão, e a bala magicamente volta ao pescoço de Park. Todos ficam chocados ao ver Karin morto. Park declara que agora todos têm certeza de que ele é o guerreiro enviado por Parlia. Enquanto isso, a voz de Karin ecoa, dizendo que ele não é um guerreiro, mas sim a escuridão enviada a esse mundo. Todos sacam suas armas ao ouvir isso. Karin afirma que Park deve ser morto. Todos atacam Park ao ouvir isso. Brown observa do céu e vê Marley, percebendo que Parlia não consegue ver Park por causa dela. Ele volta e informa Parlia sobre Marley. Parlia diz que Marley é uma criatura insignificante e que devem focar na missão, afirmando que o mundo de Marley em breve será dela. Enquanto todos atacam Park, monstros surgem do céu e começam a lutar por ele. Dora avança e mata alguns monstros, enquanto Park também se preocupa. Ele fica surpreso ao ver demônios e pensa em fugir, mas se lembra de sua habilidade especial, o manto. Como ele costumava fazer no exército, Park era visível para todos e, de repente, desapareceu. Ele fez o mesmo aqui. Quando Dora pensou sobre Park, ela se perguntou como ninguém o havia visto fugir. Park corre para longe. Ele chama por Marley, mas ela não responde. Ele chama Marley repetidamente, mas não há resposta dela. De repente, a bala pendurada em seu pescoço começa a crescer e a tomar forma. A chama lentamente se transforma em uma forma humana e começa a estrangular Park, enquanto chama seu nome. Park percebe que a aparência dela indica que sua força está retornando, e ela confirma isso. Infelizmente, ela veio até Park para impedir o plano de Parlia de unir seus mundos, algo que ela não esperava que acontecesse tão cedo. Park descobre que os monstros não foram invocados por Marley, mas sim por Parlia. Marley se ofende quando Park se refere a seus filhos como monstros e lhe diz que está sendo rude. Park percebe que Parlia está tentando roubar o mundo de Marley. Marley chora, dizendo que não conseguiu proteger seus filhos e foi forçada a reabsorvê-los. Park percebe que a aldeia que o pediu para derrotar o mal é composta pelos filhos de Marley. De repente, eles percebem que há alguém ali. Viram que era um menino. O menino tenta desmaiar ao ver Park. Park, em voz alta, diz que o matará, e o menino acorda imediatamente. Ele diz que não é dessa aldeia, mas sim um espião. Ele vem de um lugar onde as pessoas odeiam a fé Parlin. O menino se apresenta como Sente Júnior. Ele explica que é contra a fé Parlin. Foi ordenado a entrar na aldeia. Ele se transformou e veio até essa aldeia. Ele olhou para Park. Viu que Park era um homem assustador e teve medo dele. Ele foi até a cidade e começou a trabalhar conforme sua missão. Então, chegou Park à cidade, o oráculo e a luta com Karin. Tudo foi impressionante, e aconteceu tudo em um único dia. Ele estava prestes a sair quando pensou que Park poderia ajudá-los, então decidiu segui-lo. Park ouve isso e começa a agredir Júnior. Marley o impede de matar Júnior, apesar da ameaça que ele possa representar. Park admite que as palavras de Júnior podem ser verdadeiras ou falsas. Marley concorda com a suspeita de Park, mas Júnior insiste que matá-lo atrairia a atenção indesejada de sua organização e de seu império, potencialmente colocando todos em perigo. Karin ainda está vivo e irá caçá-los. Júnior acredita que, na situação em que estão, eles não sobreviverão por muito tempo. Ele oferece sua ajuda, afirmando ser um espião genial. Park admira sua determinação e decide mantê-lo por perto. No entanto, Park tem um plano. Eles irão embarcar em uma aventura. Park por si mesmo, Marley por seus filhos, e Júnior pela sua organização, enquanto amarram Júnior para a jornada. Os dois planetas colidem, e a deusa Parlia fica satisfeita com o sucesso. Ela ordena que White mostre o hélio ao redor, e um homem de jaqueta preta vira a cabeça em direção à voz da deusa. Revela-se que ele é Qin Shin, que havia testemunhado a morte de Park. Qin pergunta se é um sonho, mas Parlia informa que este é um novo mundo e não um sonho. Qin continua murmurando para si mesmo, muito focado na situação atual, o que o faz ignorar o discurso de Parlia. Parlia então restaura as memórias de Qin, e ele percebe que já faleceu em seu mundo. Ele acredita que, afinal, isso não é um sonho. Parlia informa que Deus lhe deu essa chance por sua misericórdia e que ela pode levá-lo de volta ao tempo antes da morte de Park, mas com uma condição. Qin concorda com isso,
apesar das dificuldades que isso possa trazer, e agradece pela oportunidade dada por Deus. A condição imposta pela deusa Parlia é que Kim deve se tornar um guerreiro e eliminar todo o mal. Enquanto isso, uma mãe e seu filho caminhavam para casa, conversando sobre a aula que a criança tinha aprendido, quando uma criatura gigantesca quebrou a barreira e colidiu contra o Império. As pessoas começaram a fugir em pânico, mas Kim caiu do céu, indo em direção à criatura. Antes disso, no céu, Parlia deu a Kim o poder para se tornar um guerreiro digno. Ela disse a ele para não ter medo deste novo mundo, pois White seria seu guia. De volta ao presente, Kim sentiu um imenso poder fluindo em seu corpo, e White se transformou em uma espada, permitindo que Kim a usasse para pousar no Império. Ele disse às pessoas para não se preocuparem, pois o herói as protegeria. Enquanto isso, na entrada do Império, Park e Junho se disfarçaram de padre e freira. O guarda verificou se estavam na lista dos procurados, mas Park e Junho simplesmente sorriram para ele. No passado, eles discutiam sobre sua aventura. A ideia de Park era ir diretamente para o Império, e Junho o chamou de louco. Park queria lhe ensinar uma lição de que era melhor ir direto para a toca do inimigo, se você soubesse que seria perseguido de qualquer forma. Junho concordou em cooperar com Park a caminho do Império. De volta ao presente, o guarda ficou feliz que o padre tinha chegado ao Império, e eles conseguiram entrar sem dificuldades. Park ficou surpreso com a facilidade de entrada, e Junho se exibiu, mostrando suas habilidades com maquiagem e sorte, o que permitiu que eles passassem para dentro do Império facilmente. Park ficou irritado, mas também achou que Junho era uma pessoa útil. De repente, uma criança esbarrou em Park, e ele agiu com gentileza para com a criança, o que surpreendeu Junho, pois ele nunca havia visto Park ser tão doce antes. Depois disso, Park encontrou uma boneca no chão, e era do menino. Park disse ao garoto que ele havia deixado a boneca cair, e ao olhar para a boneca, percebeu que o rosto dela era tão familiar, parecia com alguém que ele conhecia, que era Kim Shin. No esconderijo de Sente Junho, Park olhava com raiva para a boneca. As pessoas do Império disseram que a boneca representava o guerreiro e informaram sobre o incidente em que monstros começaram a aparecer do nada, caindo do céu. O guerreiro e o anjo salvaram suas vidas. Junho disse a Park para não se preocupar tanto. Park esperava que o herói chegasse e confessasse que originalmente ele era um candidato a guerreiro. Marley e Junho ficaram surpresos ao descobrir que a personalidade desmoronada de Park era a de um guerreiro. Park sabia que não era um guerreiro, então devia haver alguém novo que tivesse se tornado o novo guerreiro. Ele olhou com raiva para a boneca, esmagou-a e pensou que tinha um mau pressentimento sobre aquilo. Depois disso, Junho perguntou qual seria o próximo plano. Park pensou que, se não fosse pela ajuda de Marley, teria morrido nas mãos de Kari. Park planejou que, por faltar informações e poder, precisava da ajuda de Junho para encontrar um lugar onde pudesse secretamente aumentar suas forças. De volta à catedral, o guerreiro estava em frente a uma estátua parecida com a de Parlia. Um rapaz de cabelo lilás se aproximou do guerreiro e disse que alguém queria vê-lo, pois essa pessoa sabia sobre a identidade do demônio. A pessoa se aproximou do guerreiro e mostrou seu rosto. Era Dora Captain. Dora reconheceu o guerreiro como um verdadeiro guerreiro, pois sentia a energia divina fluindo através dele. Ela pediu um favor ao guerreiro. Ela precisava que o guerreiro se vingasse de seu colega que entrou em coma e queria se juntar ao grupo do guerreiro. Na arena de lutas subterrâneas, um homem de pele azul entrou na arena. Todos os espectadores aplaudiram e fizeram suas apostas. O próximo desafiante, chamado Champ Tiger, na verdade era Park, com pintura de soldado no rosto. Marley e Junho se sentaram na arquibancada para assistir à luta. Quando a luta começou, o homem de pele azul estava prestes a dar um soco em Park. Park fez uma expressão surpresa. Mas, de alguma forma, a luta terminou rapidamente com Park derrotando o homem de pele azul, e ele gritou: "Próximos!" Outro oponente entrou na arena e começou a chutar Park, mas ele rapidamente contra-atacou com um soco no peito, derrotando-o. A multidão aplaudiu, impressionada com as habilidades imbatíveis do novo lutador. Park levou para casa o prêmio em dinheiro e comemorou com Marley e Junho durante uma refeição. De repente, um homem entrou, reconheceu Park pela luta e o elogiou pelo desempenho, oferecendo-lhe uma bebida de proteína.
Ele perguntou se Park era de Manvol, um lugar onde pessoas como ele vivem, incluindo muitos criminosos procurados. O Império os trata como lixo e os ignora. O homem alertou Park para ter cuidado com o Friday, um lutador de classe A e o mais forte da arena subterrânea, que havia retornado ao Império. De repente, um homem pesado entrou e empurrou o garçom, exigindo mais frango frito. Ele repreendeu o garçom por interromper seu sagrado momento de frango e cerveja. No bar em Junho apresentou Friday como o 8º colocado na lista de lutadores de classe A. Junho também mencionou que Karen estava classificado em 10º lugar na lista, o que significava que Friday era muito mais forte que Karen. Marley perguntou a Park se ele precisava de ajuda, mas Park não tinha pedidos específicos. No entanto, ele tinha um plano engraçado em mente. Enquanto isso, em um restaurante na rua de trás, Friday estava saboreando sua refeição de frango frito dourado e cerveja quando Park de repente se sentou e pediu um pedaço. Friday se sentiu insultado pela invasão de Park e o chamou de Champ Tiger. Como Friday sabia da identidade de Park como lutador, Park decidiu ir direto ao ponto e pedir uma luta. Friday explicou que lutava nas arenas subterrâneas porque o gosto do frango depois de uma vitória era algo muito especial. Ele achava que Park era um lutador sem valor e pediu para ele sair. No entanto, Park o provocou, dizendo que pizza era mais nutritiva do que frango frito de baixa qualidade. Friday ficou irritado, e Park o desafiou para uma luta na próxima partida da arena subterrânea. Park insultou Friday, dizendo que, se ele ignorasse o desafio, isso significaria que pizza era melhor do que frango. A multidão achava que Park estava louco e tinha um desejo de morte, enquanto Friday estava impaciente e queria lutar imediatamente. Mas Park o provocou dizendo que, se lutassem agora, ele viraria a mesa, fazendo o frango frito cair. Isso fez Friday se acalmar, e ele chamou Park de cara barato, parando de tentar arruinar seu momento com o frango. Park o lembrou de que a luta aconteceria em uma semana e saiu do restaurante rindo. Quando Park chegou ao esconderijo de Junho, Junho perguntou onde ele tinha estado. Park respondeu que havia combinado uma luta com Friday, e ambos riram de como foi fácil ameaçá-lo com frango. Junho explicou que Friday havia viajado por quase 10 anos pelo país, reunindo quase 300 chefes para estudar as habilidades de cozinhar frango e preparar frango para ele. Park também adorava frango. Junho perguntou a Park por que ele fez aquilo. Pouco depois, Marley entrou na sala e disse a Junho que Park não era uma pessoa sem cérebro. Park pediu para que confiassem nele, prometendo mostrar algo impressionante. Uma semana depois, chegou o dia da luta, e ambos os lutadores se enfrentaram. Park estava concentrado, e Friday perguntou: "Está com medo?" Park respondeu: "Cale a boca, estou apenas me concentrando." O locutor anunciou que a batalha de hoje seria lendária. Park deu um chute em Friday, segurou sua cabeça e o jogou no chão. Ele disse a Friday que seria cedo demais para ele perder a luta. Friday ficou irritado e disse: "Hoje, a cerveja e o frango serão deliciosos", atacando Park com uma pose de escanor. A luta continuou enquanto os dois oponentes que Park havia derrotado anteriormente observavam, estupefatos. Eles nunca imaginaram que Friday usaria seu poder secreto durante a luta. De repente, o corpo de Friday começou a brilhar, e ele adquiriu as propriedades do ácido carbônico. Ele atacou Park com um disparo cintilante que o fez voar, e em seguida se impulsionou para frente e socou Park. Embora Park tenha conseguido ficar de pé, sua boca começou a sangrar. Ele se lembrou do ensinamento de Junho de que agitar uma bebida carbonatada libera seu poder, mas também deixa quem a usa indefeso. Park aproveitou a oportunidade para agarrar a cabeça de Friday e derrubá-lo. Friday se levantou e voou para o ar, aterrissando no chão com grande força. Park esquivou-se do ataque de Friday e se preparou para contra-atacar, mas falhou e levou um soco no rosto. Todos assistiam enquanto Park continuava a sorrir, apesar dos golpes que estava recebendo. Ambos os lutadores correram um em direção ao outro para atacar, e Park se defendeu enquanto Friday continuava a socar. Park esperou o momento certo para contra-atacar e desferiu um Serious Punch. No entanto, quando estava prestes a acertar, seu corpo começou a ficar tonto. Friday revelou que havia espalhado muito brilhante sobre seu corpo, e seu golpe final faria o brilho dentro do corpo de Park explodir. O corpo de Park explodiu, e ele ficou ferido, caindo no chão. Park caiu no chão,
seu corpo severamente danificado e incapaz de se defender. Junho e Marley estavam preocupados com a situação. Friday disse que isso não teria acontecido se Park não tivesse humilhado o frango. Ele então fez um elogio a Park, dizendo que foi a melhor luta que ele teve em um bom tempo. De repente, uma aura escura apareceu, e Friday começou a sentir medo. Ele se virou para olhar para Park, que estava tentando se levantar. Park, que havia desagradecido a deusa Parlia e foi enviado para baixo sem nenhuma habilidade, agora despertava uma magia em seu corpo. Friday ficou congelado de medo e não podia acreditar que Park sobreviveu àquele golpe. Ele correu em direção a Park novamente e tentou atacá-lo, mas Park o socou no rosto. Friday girou no ar e caiu no chão, sua boca sangrando. Ele estava prestes a socar novamente, mas Park o chutou no peito, quebrando as costelas de Friday e o fazendo voar para longe. Park se aproximou de Friday e pisou em sua cabeça, rindo de forma maligna, o que aterrorizou a plateia. Marley e Junho perceberam que algo estava errado com Park. Friday entendeu a condição de Park, que era humano overload. Junho pensou que isso fosse uma condição genética rara, que ocorre 2 vezes no mundo, onde um indivíduo nasce sem magia, mas a adquire de forma repentina. Isso faz com que sua mana e energia vital sejam consumidas rapidamente, o que leva à morte inevitável. Friday gritou para Park, dizendo que não deixaria ele morrer por causa do mana overload e que queria matá-lo com suas próprias mãos por humilhar seu frango. No entanto, Park respondeu que era ele quem ia levar uma surra. Marley observou a situação e falou com Junho, perguntando se isso era o que ele queria lhe mostrar. Ela estava indignada. Marley gritou: "Isso é tudo o que você queria de vinganças." Park percebeu seu erro e sabia que não poderia morrer agora. Ele se lembrou de como a deusa Parlia o havia tratado, o que o fez ficar furioso. Park começou a se socar várias vezes. Depois de algum tempo batendo em si mesmo, ele conseguiu voltar ao normal e pediu para Friday continuar a luta. Friday ficou surpreso e sorriu. Ele entendeu que Park estava usando sua própria magia para se bater e evitar o mana overload. Friday disse que Park era o cara mais louco que ele já conheceu e o avisou de que faria qualquer coisa para derrotá-lo agora. Park usou sua mana para cobrir seu corpo e se posicionou para lutar. Friday usou seu brilhante para energizar seu corpo, pronto para lançar seu golpe mais forte. Ele correu atrás de Park e estava prestes a acertá-lo quando Park percebeu que não teria tempo de desviar. Ele acertou um soco diretamente no punho de Friday. Park parecia estar sendo superado por Friday, mas ainda assim continuava sorrindo. Park então usou sua mana para criar uma pá com a mão esquerda como uma arma. Friday ficou surpreso ao ver que Park pretendia derrotá-lo com seu corpo semi-impedido. Park acertou Friday com a pá, e ele caiu no chão. A plateia assistiu, boquiaberta, enquanto Park vencia a luta. Sentindo-se aliviado, Park caiu no chão. Quando estava prestes a bater no solo, Marley o pegou e disse que ele havia feito um ótimo trabalho. No esconderijo de Junho, Park estava deitado em uma cama, gravemente ferido e coberto de feridas. Marley estava sentada ao lado dele, cuidando dele. Junho perguntou sobre a condição de Park, que estava bem ruim. No entanto, Marley sorriu, dizendo que ele havia dado o seu melhor e merecia uma recompensa. Ela então usou seus poderes mágicos para curar as feridas de Park. Quando Park acordou, olhou para Marley e perguntou por que o cabelo dela estava curto. Marley havia usado a maior parte de sua energia e poder para curar as feridas de Park. Enquanto isso, Junho, disfarçada de garota, caminhava pelas ruas da vila, procurando ajuda para encontrar uma nova residência para Marley e Park. Ela se dirigiu a Riku, que sabia que poderia ajudá-los. Riku administrava uma padaria e também trabalhava para a organização Manvol. Para sua surpresa, não havia fila de clientes naquele dia, e quando ela espiou dentro da padaria, viu soldados dentro e Riku amarrado com cordas. Junho ficou chocada ao ver um homem de cabelo lilás lá e perguntou o que estava acontecendo. O oficial perguntou se Junho era uma cliente, e Junho respondeu perguntando o mesmo a ele. O oficial disse a Junho que estavam interrogando Riku porque ele era membro da organização Manvol. Junho decidiu sair silenciosamente, não querendo causar mais problemas. No entanto, o homem de cabelo lilás a parou, e com raiva, a submeteu a uma investigação também. Junho descobriu que ele era, na verdade,
On, o comandante dos Cavaleiros Imperiais de primeiro lugar, da classe A. Na padaria de Riku, On chamou Júnior para dentro e o acusou de ser membro da organização Manvol, informando-lhe que agora ele estava sob investigação. Riku, que estava observando a situação, interveio e pediu para que On soltasse Júnior. No passado, Riku tinha pedido para Júnior se vestir de garota, caso precisasse de sua ajuda em situações complicadas. Apesar da defesa de Riku, On permaneceu desconfiado e ordenou que Júnior saísse. Quando Júnior estava saindo, On deu um chute em Riku e ameaçou enviar todos os membros da organização Manvol sob sua custódia para o doutor. Ao ouvir isso, Júnior correu para pedir ajuda a Park e Marley. Park já havia se recuperado o suficiente para treinar seus novos movimentos. Quando Júnior chegou e pediu ajuda para resgatar os membros de sua organização, Marley e Park estavam sentados à mesa discutindo um plano. Park expressou sua gratidão a Júnior por ajudá-lo a entrar no Império e melhorar seus superpoderes através da arena. Ele então perguntou a Júnior se ele o via como colega. Marley alertou Park para tomar cuidado com suas palavras, mas Park mandou ela calar a boca, dizendo que eram apenas amigos porque precisavam algo um do outro. Ele explicou que não fazia sentido resgatar os companheiros de Júnior com seus corpos ainda parcialmente recuperados, sendo que estavam sendo caçados pelo mais forte dos ranqueiros. A Park avisou-os para não cruzarem a linha. Apesar do comportamento de Park, Marley pensava que ele era uma pessoa racional e disse a ele que também considerava Júnior um de seus colegas. Ela sugeriu que Park descansasse e recuperasse seu corpo enquanto ela ajudava Júnior na missão de resgate. Marley levou Júnior para a missão enquanto Park relembrava as memórias deles juntos. De repente, Park quebrou a mesa e chamou Marley de idiota. Júnior e Marley se disfarçaram com roupas de arbusto e se esconderam atrás de um mato. Marley se perguntou por que Júnior não queria usar sua habilidade de transformação, e Júnior explicou que ele tinha que consumir uma parte do corpo do sujeito para se transformar. No entanto, quanto mais diferente o sujeito fosse dos humanos, mais pressão isso colocava em seu corpo. Júnior revelou que trouxe isso apenas para minimizar a pressão em seu corpo, algo que ele pegou com seu capitão, mas que não sabia o que era. O capitão de Júnior lhe disse para usar isso apenas quando realmente fosse necessário, e Júnior acreditava que salvar seus camaradas era o momento certo. Marley não estava convencida, mas concordou mesmo assim. Enquanto um grupo de soldados escoltava os prisioneiros, Júnior percebeu que o ranqueira não estava presente e viu isso como uma oportunidade. No entanto, quando estavam prestes a agir, um grande cara musculoso usando uma máscara apareceu atrás deles, fazendo Júnior e Marley suarem de medo de serem descobertos. Marley usou sua habilidade de chama para queimar o cara musculoso, atraindo a atenção dos soldados. Júnior se distraiu momentaneamente, mas Marley o lembrou de manter o foco. Ela lhe garantiu que poderia lidar com o cara musculoso sozinha e lhe disse para resgatar seus camaradas. No entanto, quando Júnior estava prestes a consumir a pílula que trouxe, outro cara musculoso apareceu à sua frente. Eles estavam cercados por dois caras musculosos, e Júnior levou um soco no rosto, fazendo a pílula cair. Marley também se distraiu e foi imobilizada por um dos caras musculosos. Sem saída, estavam em desespero. De repente, um homem apareceu, pegou a pílula de Júnior e o chamou de idiotas por suas ações, referindo-se a eles sarcasticamente como camaradas. Park derrotou facilmente os dois caras musculosos e os repreendeu pela incompetência, questionando como eles sobreviveriam no futuro se continuassem sendo derrotados com tanta facilidade. Ele então disse a Júnior para usar sua habilidade com sabedoria. Júnior ficou tocado pela ajuda de Park e o elogiou por isso, mas Park dispensou o elogio e disse a Júnior para não bajulá-lo. Park então lembrou a Júnior que ele havia prometido retribuir a ajuda dele. Júnior achou as palavras de Park um pouco insultantes, pois dava a entender que Park o ajudava apenas por obrigação. Park se foi, e Júnior ainda insistiu em precisar da ajuda de Park, segurando sua perna. Marley sorriu e o chamou de tsundere, fazendo Park se surpreender e perguntar onde ela tinha aprendido aquelas palavras. Depois disso, os três se prepararam para a jornada. Havia um sujeito estranho que parecia gostar de observar pequenas criaturas. On percebeu isso e comentou sobre a felicidade do sujeito. O cara jogou a criatura pequena para longe e perguntou a On se ele queria ouvir uma história engraçada. On, sem mostrar emoção,
Disse diretamente que estava curioso e queria saber. O sujeito estranho informou a On que os 2 caras musculosos que ele enviou perderam comunicação com ele, o que significava que estavam inconscientes ou mortos. On entendeu a situação e sugeriu que parassem as tropas de Manvol e deixassem o local atual para começar a missão. Junho descobriu que On estava escondido em um prédio, e Park achou que poderia ser uma armadilha. Junho, que conhecia os meandros do exército imperial, achava que era a melhor forma de infiltração. Marley os aconselhou a não ficarem em um só lugar por muito tempo, para evitar que o inimigo chamasse reforços. Park entendeu e disse a Marley para retornar ao esconderijo, pois precisaria dela no plano futuro. Se algo acontecesse antes disso, ele teria que excluí-la da missão, não importando o que acontecesse. Marley compreendeu e se fundiu ao braço de Park como uma tatuagem de chama. Park achou que estava bom assim, e ele e Junho começaram a invasão, enquanto On aguardava dentro do prédio. Park começou rastejando no chão em direção aos guardas, então se levantou e os atacou. Enquanto isso, Junho saltou na cabeça de outro guarda e usou um guardanapo para deixá-lo inconsciente. Depois de entrar no portão, monitoraram a situação através de um buraco na porta e viram 6 soldados e 6 reféns, todos amarrados com máscaras. Junho pediu para Park acabar com todos rapidamente. Park atacou a porta, quebrando-a em pedaços, e ambos entraram no hall. As tropas começaram a gritar e a dizer: Manvol chegou. Park atacou as tropas, mas Junho correu em direção aos prisioneiros para cortar suas cordas e remover as máscaras. No entanto, ele ficou chocado ao ver um dos prisioneiros, que o chamou de idiota. Todos os prisioneiros removeram as máscaras e começaram a correr em direção a Junho, atacando o Park, e Junho logo perceberam que era uma armadilha. Park conseguiu derrotar todas as tropas, e tanto o sujeito estranho quanto On desceram as escadas e caminharam em direção a eles. On descobriu que eram apenas 2 inimigos e se sentiu desapontado. O sujeito estranho começou a rir ao ver Junho e percebeu o quanto ele havia crescido, quase não o reconhecendo. Junho lembrou de uma memória em que o sujeito estranho segurava sua mão enquanto observava uma criatura sendo sequestrada. O sujeito estranho olhou para Junho e disse a On para deixar o garoto com ele, mencionando que não havia acabado ainda. On não se importou e disse que ele poderia fazer o que quisesse após o interrogatório. Junho lembrou das memórias do sujeito estranho o torturando antes, o que o deixou inquieto. Park ficou irritado com isso e deu um soco no sujeito estranho, fazendo seu sangue começar a sair pela boca. Park então avançou para atacá-lo novamente, mas não conseguiu parar o soco de Park e o atingiu, fazendo Park cair no chão. Agora, tanto Park quanto Junho estavam sentados no chão, sem nada que pudessem fazer. Junho pensou que a culpa dessa situação era dele e agradeceu a Park por ainda estar ao seu lado. Park deu-lhe uma pílula e se levantou, se transformando em sua nova forma. On olhou para ele e percebeu que Park sabia usar magia. Ele ordenou às tropas que o pegassem, mas Park estava pronto para lançar seu ataque. Quando as tropas se aproximaram dele, Park o jogou para longe. Enquanto isso, Junho engoliu a pílula e seu corpo começou a se transformar em algo raro. Todos, incluindo On e o mais forte dos Rankers, começaram a temê-lo, enquanto ele se tornava uma fera e começava a rugir. Park ficou surpreso ao vê-lo assim. Marley também ficou surpresa e chamou Junho de filho. Um jovem apareceu no campo de batalha e falou com uma criatura, perguntando por que estavam lutando entre si. De repente, a cena mudou, e On estava relembrando sua memória, suando profusamente. Junho ficou surpreso com o que se tornou e perguntou a Park como ele estava, mas Park não soube como responder. Então, um homem estranho jogou um brinquedo no chão, que abriu a boca e disse olá antes de atacar Park e Junho. O brinquedo cresceu 2 mãos projetadas e o segurou contra a parede. O homem estranho riu e perguntou a On se estava tudo bem em esmagar seus homens. O brinquedo estava prestes a esmagá-los quando Park pediu para Junho usar suas habilidades transformadas de forma chamativa. Junho se lembrou de Marley, que lhe dissera para esmagar o brinquedo com os dentes. Junho seguiu o conselho de Marley, esmagando a mão do brinquedo com seus dentes afiados, e eles foram libertados. Enquanto isso, On foi cuidar de seus homens e se referiu ao homem estranho como doutor ao encarar Park e Junho. Junho informou a Park que o doutor tinha a habilidade de moldar qualquer coisa em suas mãos com seu poder de argila, que era potencialmente limitado.
O doutor jogou as peças restantes do brinquedo contra eles, mas Park desviou, fazendo-as explodir. Park então acertou o doutor na cabeça, mas o ataque parecia não tê-lo afetado porque ele usou sua habilidade em sua cabeça. Júnior cortou a mão do doutor com suas garras afiadas, mas o doutor a recolocou com sua habilidade. Em seguida, o doutor invocou um de seus amigos, e um homem pesado, parecido com um demônio, entrou. O doutor o apresentou a Júnior, que ficou chocado ao ver que era Riku, o dono da padaria. Lágrimas se formaram nos olhos de Júnior quando Riku se aproximou dele e sugeriu que Júnior se tornasse uma mulher e usasse um biquíni sempre que o visitasse. Park deu um facepal diante do comentário, enquanto Marley se sentiu desgustada. Park perguntou a Júnior se essa era a pessoa que eles precisavam resgatar, mas Júnior estava muito triste para responder e informou a Park que ele havia sido modificado. O doutor riu maliciosamente e os alertou a não baixar a guarda por causa da personalidade de Riku. De repente, Riku cuspiu uma substância que parecia ácido em direção a eles, e tanto Júnior quanto Park pularam para se defender. O ácido caiu no chão e derreteu tudo o que estava em seu caminho. Park perguntou a Júnior sobre a habilidade de Riku, mas Júnior não sabia, já que Riku também havia sido modificado. Riku então espalhou um fluido de sua boca que agia como um dissolvente, derretendo qualquer coisa com que entrasse em contato. Park pensou em criar um escudo para se proteger, e conseguiu se salvar do líquido tóxico. No entanto, Júnior caiu, e o líquido dissolveu tudo ao seu redor. Ele achou que ia morrer, mas miraculosamente sobreviveu. Júnior ficou impressionado com as habilidades dessa criatura e pensou que talvez pudessem escapar, mas o doutor de repente levantou a argila ao redor deles, prendendo-os dentro. O doutor ordenou a Riku que atacasse novamente, e Riku rugiu, preenchendo a sala com nuvens tóxicas. Júnior e Park se viram completamente presos dentro de um espaço fechado. Júnior, sendo uma criatura, conseguiu tolerar as nuvens de dissolvente até certo ponto, mas Park não conseguiu suportar a toxicidade. Então, ele recorreu a outro truque e usou sua mana para se vestir como um mergulhador, com uma máscara cobrindo sua boca. Park pediu para Júnior encontrar uma saída enquanto ele lidava com Riku. No entanto, Riku conseguiu dar um soco não tão sério em Park, surpreendendo tanto Júnior quanto Marley. Park havia diminuído a velocidade porque usou toda sua mana para se defender. Júnior tentou atacar a parede, mas ela se regenerou, e começou a se preocupar que, se um voltasse à luta, seria impossível para eles escaparem. Marley então se aproximou de Júnior e lhe disse que ele não estava usando o verdadeiro poder da criatura. Ela emprestou seu poder a Júnior, que começou a se transformar, liberando o verdadeiro poder da tribo Vave. Enquanto isso, o doutor sorria, sabendo que, em 3 minutos, tanto Júnior quanto Park morreriam devido à nuvem tóxica. No entanto, a parede de argila de repente se quebrou, e tanto Júnior quanto Park conseguiram se libertar. Júnior agora estava com todo o seu poder e pronto para atacar o doutor. Voltando para dentro da argila, Marley empodera Júnior enquanto Park luta contra Riku. Riku usa sua espinha dorsal para expelir uma onda de veneno em Park. Mas Park consegue desviar e se sente desgostado com o ataque. Ele descreve a sensação como se seu coração tivesse caído e seu corpo tivesse ficado insosso e sem vida. Riku então agarra Park e libera todos os seus fluidos corporais enquanto o abraça, tornando impossível para Park reagir. Quando Park se prepara para continuar a luta, o corpo de Riku de repente começa a se quebrar e dissolver em vários pedaços, caindo no chão. Júnior e Marley testemunham a morte de Riku, e Júnior corre até ele, dizendo para ele acordar para que possam escapar juntos. No entanto, Riku pede desculpas a Júnior e diz que não pode ir com eles. Em vez disso, Riku deixa uma última mensagem para Júnior. Há um uniforme de empregada secreto em sua gaveta secreta. Ele pergunta a Júnior se ele usará, e então coloca a mão na cabeça de Júnior, dizendo que o observará do céu. Os olhos de Riku se fecham lentamente enquanto ele falece. De volta ao presente, Júnior chora e ataca o doutor. O doutor se surpreende com a raiva de Júnior e ri, perguntando se é por causa daquilo. O doutor diz a Júnior que pode recriar aquela criatura, mas Júnior corta a mão do doutor com sua garra afiada, tomado pela raiva. O doutor fica preocupado e procura uma maneira de se salvar. Júnior estava prestes a consumir o doutor, mas Park interveio, dando-lhe um chute.
Júnior ficou confuso e perguntou por que ele fez isso. De repente, um corte atravessou um prédio inteiro, dividindo o chão e as paredes em duas partes. Olhos apareceram na rachadura da parede, revelando On, que rompeu a outra metade da parede e estava pronto para lutar. Júnior e Park caem no chão, com o rosto sangrando. On emerge da fumaça, segurando um pedaço de madeira. Park ficou enfurecido e correu em direção a On para atacá-lo, mas Marley o impediu. Apesar disso, Park acertou On, que retaliou com um golpe poderoso de seu bastão, fazendo a boca de Park sangrar fortemente. On pediu para Park parar de lutar, pois suas lesões eram graves e seu corpo estava quase incapacitado. No entanto, Park se recusou a desistir e se levantou, determinado a esmagar qualquer um que o tivesse insultado, mesmo que fossem deuses. On achou que Park só falava e perguntou se ele tinha mais algo a dizer. Park respondeu que sim, mas On o atingiu com um poderoso ataque, Jetsuga Tenshou. Júnior e Park estão caídos, de bruços no chão. O doutor, que parece ser um ranqueiro de sexta classe, se aproxima deles e os observa atentamente. Ele pergunta a On quando pode ficar com os dois, e On responde que pode enviar Júnior para ele mais cedo. Park abre os olhos em um novo local, revelando ser um campo de concentração imperial. Um velho se aproxima dele e joga água em seu rosto. Quando Park abre os olhos, pergunta ao velho onde ele está. O velho manda Park calar a boca e o ameaça com um objeto afiado. Park pergunta se vão torturá-lo, e o velho confirma que sim, enquanto se aproxima de Park com uma caixa rosa. Park quebra suas restrições e joga um soldado longe, afirmando que não pode perder seu bigode e cabelo longo. O velho tira um cartaz de procurado e olha para ele, e de repente Park se torna obediente. Eles removem os pelos faciais de Park, e o velho acha que Park fica bonito com cabelo curto, enquanto Park chora por dentro. Depois disso, um soldado joga Park em uma cela, alegando que aquela era sua nova casa. A coisa na garganta de Park interrompe o fluxo de mana, e ele não consegue nem pensar em escapar. Marley vem aos seus pensamentos e pede desculpas a ele. Park pergunta onde está Júnior, e Marley responde que o enviaram para o doutor. Park percebe que On e o doutor reagiram de maneira diferente depois que Júnior se transformou em uma criatura e pergunta a Marley sobre a raça da criatura. Marley menciona que essa criatura é de uma tribo chamada Bapis, no mundo de Parlia, criada pelo poder de Marley. Foi sugestão de Parlia criar uma nova raça com ela, e Marley aceitou, mas era uma armadilha. Park se sente mal por Marley ter sido enganada por alguém como Parlia, o que gera uma discussão sobre a personalidade de Parlia e como ela facilmente trai as pessoas. De repente, Marley percebe que a razão pela qual Parlia convocou Park para ser um guerreiro pode ser apenas uma fachada.